Olá a todos, hoje estamos iniciando aqui mais um programa do Bicast, mais uma entrevista com o senhor Carlos Antônio Reis, prefeito de Anaí, mais conhecido como Carlão. Seja muito bem-vindo, prefeito, é uma honra em tê-lo aqui como convidado hoje. Muito obrigado, para nós é uma satisfação podermos interagir um pouco com as pessoas, chegarmos até as pessoas, especialmente no nosso querido município de Anaí, e essa interlocução é importante. Então quero já parabenizá-los também por essa iniciativa, por este portal, por este blog, em que possibilita que as autoridades da nossa região, lideranças, não só lideranças políticas, possam estar conversando com as pessoas, levando as boas notícias. Então, estou muito à vontade, obrigado pelo convite e queremos aqui conversar um pouquinho, especialmente sobre a nossa querida Anaí e também sobre a nossa região. Obrigado. Com certeza, prefeito. Será de grande relevância, com certeza, para todos aqueles que nos acompanharem aqui, falar sobre assuntos importantes sobre Anaí e toda a região, devido a essa proximidade, de Ibiratã e Anaí. Gostaria de iniciar aqui, prefeito, falando um pouquinho sobre como foi o ingresso do senhor na política, estando tanto tempo aí à frente da Prefeitura de Anaí. Como foi esse ingresso aí na política, prefeito? Isso é uma longa história, é uma pergunta bastante interessante. E vou fazer um recorte, vou começar a falar. Eu ingressei na política já ainda quando Anaí era distrito em Corbélia. Mas vou deixar essa história de Corbélia e vamos começar a falar a partir de Anaí, com a emancipação em 93. Anaí foi instalado em 93. Recebi um convite para ser diretor de cultura lá do então prefeito Valdemar Bossi e confesso que não tinha a mínima pretensão de ocupar um cargo eletivo. E as coisas foram acontecendo, nós fomos trabalhando e hoje nós chegamos a 30 anos depois a ser prefeito da cidade. Eu sempre comparo a minha história mais ou menos com aquele garoto que entra numa empresa lá fazendo xerox ou levando documentos. E nós fizemos isso com muito carinho, com muita determinação, sempre respeitando as pessoas, mostrando que nós estávamos lá para de fato contribuir e fazer e honrar a nomeação e o salário que nós recebemos. Bom, aquele garoto foi trabalhando, foi conhecendo, foi adquirindo experiência e o garoto, numa forma figurada, virou o presidente da empresa. Então a nossa ascensão é isso, de 30 anos nós entramos na cultura, que não era do ponto de vista de visibilidade ou do ponto de vista de importância, porque talvez a saúde, não estou falando que a cultura não é importante, mas a gente sabe, Se nós pegarmos qualquer governo do estado, governo federal e município, saúde, educação, enfim, outras áreas dão mais visibilidade ao prefeito. E nós fomos construindo a nossa história, primeiro com respeito, já na segunda gestão nós fomos promovidos para a espécie de um assessor do prefeito, do então prefeito Joacir, foi candidato único, e aí começamos a construir a nossa história, continuamos trabalhando firme, também honrando os compromissos, sendo sempre leal e respeitando e atendendo todas as pessoas que temos procurado. Até que num determinado período, continuei depois na eleição do prefeito Valdemar como secretário-geral e veio o convite para eu disputar uma eleição como prefeito. Eu até não tinha essa vontade, não queria receber isso e tinha uma dívida moral com o então prefeito. Acabei disputando a eleição, perdi aquela eleição por 60 votos para o meu amigo Joacir. Nós éramos amigos, mantivemos amizade. Veja só, a cidade pequena é difícil isso. Tanto é que depois ele me convidou para ser secretário dele, eu abri mão. E na outra eleição, mesmo eu perdendo a ele, eu já fui vice-prefeito dele. E aí a história de Anaí começou a mudar. A história de Anaí começou, nós começamos então a colocar para as pessoas que cidade pequena a divergência política é prejudicial. Então nós tivemos a coragem de abrir mão, às vezes até de uma eleição que poderia ser fácil para nós, e nós fomos de vice-prefeito do Joacir, e aí a cidade e as pessoas começaram a entender que briga não leva a lugar nenhum. Eu abri mão, fui vice-prefeito, depois na sequência me elegi prefeito e agora novamente prefeito. Então eu tenho uma história de 30 anos
a serviço da minha querida Anaí. Eu fui o primeiro diretor nomeado pelo então prefeito, pelo meu prefeito, a minha portaria 001 de 93. Olha só. E a gente continua, nunca fiz concurso e nunca fiquei fora da prefeitura, a não ser nesse período de 4 anos, por opção minha, porque recebi convite do prefeito. Fui para a Câmara, eu sou professor de formação, adoro o que eu faço, eu fazia, né? Professor de ensino médio. Então, a nossa história, rapidamente, nem tão rápido assim, é mais ou menos isso. Mas eu quero destacar aqui que tudo tem a hora certa. E eu sempre coloco na mão de Deus. Até porque tem uma passagem bíblica, eclesiástica, que fala: para tudo tem um tempo debaixo dessa terra, né? Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerrear, tempo de paz, tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Então, eu sigo muito essa aí. Eu enfrento política, perdi. No outro dia, eu estava na rua agradecendo as pessoas e depois fui vice-prefeito daquele que me derrotou nas urnas. Mas nós conseguimos manter a nossa unidade, o nosso respeito do pé, que eu fui vice dele e depois fui prefeito. Ou seja, né, prefeito, então a política é um meio de unir as pessoas e não de dividir, né? Muitas pessoas às vezes podem usar a política para dividir, para usar para adversários, ali esse embate, né, de adversários políticos, mas na realidade a Anaí então tocou um rumo diferente, né? A união entre as pessoas que ali comandavam o poder da cidade. Exatamente. Eu me defino como um construtor de pontes, porque a ponte, ela une as pessoas, e o muro, ele separa, ele segrega. Tem muitos cargos que eles querem construir muros. Coloca do lado aquelas pessoas que eventualmente não votaram ou que não eram do grupo político, ele olha só para aquele grupo político, então ele já separa a cidade. Não pode ser assim. O político tem que entender que, de fato, ele se elege com uma agremiação política e ele tem que entender que, quando ele se elege, ele tem que administrar para a totalidade da cidade, né? Ou do país, ou do estado. Porque afinal ele foi o vencedor, ele foi aclamado pelas urnas, ele tem que desmontar os palanques e ele tem que unir as pessoas. Eu falo, às vezes, num determinado momento, aquela família ou aquele cidadão não votou por um motivo A, B ou C, ou por desinformação, ou porque às vezes ele tinha um compromisso com o político. Mas quem sabe, veja o exemplo de Anaí, né? Quem sabe na outra eleição ele pode estar votando em você. Agora, se você já começa a rotular as pessoas e marcam, não, esse aqui não é meu eleitor, não vou atender, eu vou perseguir. Então, eu falo, eu construo pontes que unem as pessoas, que aproximam as pessoas. Jamais persegui ninguém. Nunca, pelo contrário, né? Por que aquela pessoa não votou naquele projeto que foi vencedor? Talvez ele tinha razão, né? Porque ele não foi bem atendido, porque tinha uma crítica e você talvez não soube entendê-lo. Agora, unanimidade não existe. Você não consegue agradar todas as pessoas porque as pessoas têm expectativas diferentes em relação ao governo, né? E o governo, ele tem que governar para a maioria, não é? Então, às vezes, e as pessoas confundem muito projetos coletivos com interesses pessoais. Então, hoje, eu me atrevo a falar que, às vezes, eu tenho pessoas que, de fato, às vezes, não votarão no meu sucessor, não votariam em mim, e às vezes eram até meus amigos, e eu perdi amigos, porque o prefeito está lá para cuidar do que é público, e às vezes as pessoas querem algum tipo de privilégio. No meu governo não tem privilégio, seja meu amigo, seja fornecedor, nós temos licitação é licitação, contrato é contrato. Sendo meu amigo, ou porque a cidade é pequena, né? Se não cumpriu, ou sendo servidor não cumpriu aquilo, vai ter problema com a gente, né? Então, eu perdi alguns amigos por conta disso. Olha, você não está sendo um fornecedor, você ganhou um processo de licitação, nós temos um contrato e você não está cumprindo o contrato, nós já rescindimos o contrato, mas caminhamos nesse sentido. Importante, né? Essa proximidade com o povo, com os fornecedores, né, prefeito? Referente à relação comercial, aí, a gente nota que o Biratã ele tem uma proximidade com a Anaí, constantemente aí as empresas daqui estão indo para lá, né, prestarem serviço. O senhor acha importante, né, essa relação entre as cidades? E indo um pouco mais além, existe uma relação também política, né, com a cidade de Biratã, com o nosso prefeito, a administração municipal?
De fato, é um assunto interessante. Primeiro que nós somos vizinhos, né, geograficamente. Mas nós temos algo que nos aproxima muito mais, que é a questão cultural. A colonização de Ubiratã e de Anaí é muito parecida, se você olhar. Então, nós temos uma grande semelhança cultural, que respeitando as culturas, evidentemente, não é? É muito parecido com Anaí, Ubiratã e Nova Aurora. O rio é meio que um pouquinho para lá, Corbélia, Cafelândia, nós já temos a incidência mais do pessoal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que são ótimos, são excelentes, mas há uma identificação maior. Aqui nós temos paulistas, nós temos o pessoal que veio de Minas, o pessoal mais do norte e nordeste, e Anaí também tem essa característica. Então, sempre Anaí sempre recorreu muito ao Ubiratã, muito mais às vezes até porque, claro, Corbélia, Anaí foi distrito de Corbélia, então nosso fórum, agências bancárias, delegacia, todas são em Corbélia. Mas o pessoal sempre usou muito, especialmente a questão médica, medicina, hospitais, o comércio, boa parte do comércio, a cooperativa, inclusive a Coagru, é aqui de Ubiratã, mas está lá, então tudo isso aí aproxima. Falando da questão política, nós sempre tivemos uma excelente relação aí, tanto com o ex-prefeito Baco, como agora com o prefeito Fábio, né? O Fábio é nosso amigo, pessoal. Poucas pessoas sabem, mas Anaí e Ubiratã participam de um consórcio, que é um consórcio de infraestrutura. Eu fui presidente por 2 mandatos, são 11 municípios. E agora o atual prefeito é o Fábio, né, do consórcio. São 11 municípios, especialmente nós tocamos algumas questões de infraestrutura, o asfalto rural é uma delas, né, em convênio com a Itaipu. Então a nossa relação é excelente. Relações comerciais, políticas, pessoais e culturais. Então, o Ubiratã meio que uma casa para nós também. Nós recebemos muitas pessoas de Ubiratã, especialmente aqui nas barrancas do Rio Pequeno, né? Nós dividimos ali por dentro, que é muito pertinho. A gente nota que a infraestrutura também, prefeito, das estradas rurais tem evoluído muito na sua administração. Como que é assim, essa evolução na realidade dessas estradas rurais que tem evoluído tanto no município de Anaí? É uma questão de concepção. Você tem que entender, e eu entendi isso. Primeiro, quando eu coloquei lá o responsável para cuidar desse setor, meu amigo Arilson, um abraço, Arilson, toda a nossa equipe do pátio, é entender que aquelas pessoas que lá trabalham não têm valor. Mas a primeira recomendação que eu fiz ao Arilson, atenda todas as pessoas, independente se votou no cartão ou não. Essa é a primeira recomendação. Todos. Segunda recomendação, entenda isso, que o nosso principal patrimônio econômico vem da agricultura. Nós temos muitos aviários, nós temos o pessoal que produz grãos, nós temos as pessoas que produzem peixe. Então, nós estabelecemos uma relação de proximidade com nossos agricultores. Todos eles são atendidos. Nós atendemos, a nossa equipe de trabalho. Evidentemente que sempre vai ter aquele descontente, porque sempre quer mais. Né? Mas veja, eu vou te dar um exemplo. Todas as nossas estradas e acessos, nós chamamos de carreadores, né? Aquela que dá acesso à propriedade, são cascalhadas, né? Sempre com bolo, sabe? Vai fazer terraplanagem para um aviário, o produtor só paga o diesel. Na maioria dos municípios tem que contratar empresas terceirizadas né? Então são parcerias que nós fazemos, né? Eu fiz um grande programa de calçamento com pedras regulares, onde não foi possível toda a estrada, nós fizemos os morros. Às vezes a estrada é excelente, cascalhada, mas tinha um morro, nós fizemos pedra regular naquele morro. Nós fizemos um programa de asfalto rural para a comunidade de Boa Vista, e agora em direção aqui ao Ubiratã, né? Nós fizemos aí 2,5 recap asfáltico sobre a pedra irregular, e nós temos um projeto de fazermos a pavimentação asfáltica até na divisa com Iguatu, mesmo porque lá nós vamos sair
no Lago, que se formou da PCH, e quem sabe daqui a pouco nós podemos falar sobre esse assunto da PCH também. A PCH, para quem não sabe, é uma pequena central hidrelétrica. A nossa não é tão pequena assim, mas nós vamos, depois, se quiserem abordar, nós podemos falar sobre isso também, que é importante, julgo eu. Então veja, nós atendemos nossos agricultores porque nós entendemos que eles são importantes para a nossa cidade. Independente de ter votado ou não. Eu, quando assumi, nós tínhamos uma certa rejeição na agricultura. Hoje eu me atrevo a falar, e as pesquisas demonstram isso, nós temos 90% de aprovação no que se refere aos serviços e o atendimento do nosso agricultor. Né? Você procurar lá, como é que é o serviço? Porque nós atendemos, nós fazemos além daquilo que se espera. Porque eu tenho uma equipe comprometida, nós vamos até a propriedade, nós procuramos de fato atender pontes, bueiros, serviços de apoio lá dentro da propriedade, da porteira dentro. Às vezes não seria a nossa obrigação. Nós temos tratores agrícolas que ajudam, que fazem silagem, que fazem para o pequeno agricultor. Também o pequeno agricultor não foi desassistido. Nós temos um centro municipal de recebimento de produtos da agricultura familiar. Nós fazemos a aquisição desses produtos da agricultura familiar. Então, eu entendo que a grande agricultura, ou essa agricultura de precisão, essa comercial, ela é importante. Né? E a pequena agricultura que produz o alface, o suco, a mandioca, ela também é importante, elas se complementam. Eu vi aí que, até nesse último processo eleitoral para presidente, me parece que o pessoal colocava como que o grande produtor, que é importante, e o pequeno eram antagônicos. Não, eles se complementam. Nós precisamos do grande proprietário, daquele que produz o soja, o peixe, o frango, porque ele gera divisas, né? Ele gera commodities que exporta, que traz, né, lucros para o município, para o estado, para o Brasil. Mas o agricultor, o pequeno produtor, o agricultor familiar, ele é tão importante quanto, porque ele produz ali no nosso dia a dia, esses alimentos básicos. Então, a agricultura nossa, nós temos esse carinho muito especial. Estava me esquecendo aqui, tamanho nós colocamos uma sala para atender nosso agricultor lá, que é a melhor sala que nós temos no município, com ar-condicionado, um acesso facilitado, uma sala bonita e com todos os serviços que precisa. Emissão de nota de produtor, GTA, INCRA, que precisa se mexer, todo o apoio para o agricultor. Nós temos um funcionário, Edinaldo, lá, quero agradecer a ele e a Fátima. Eles fazem esse trabalho excepcional. O agricultor não precisa, nós concentramos num único ponto. Isso é respeito. Porque antes o agricultor ia no local para emitir a GTA, ia em outro lugar para fazer o INCRA, ou mexer questões relativas ao INCRA, exatamente, ia em outro lugar para ver a questão da nota do produtor rural. Nós colocamos um funcionário treinado e qual a disposição? Atenda todo mundo, atenda como se teu pai estivesse do lado da mesa. E olha, a aprovação, acho que ali chega até 95%, porque ele é dedicado, ele liga. Já aconteceu do produtor ligar à noite, com o caminhão carregado, olha, não consegui tirar as notas e tal, ele pega e vai levar a nota lá no aviário. Então isso é comodidade, é tranquilidade. Então eu fico feliz. Não faço mais do que obrigação, pela bem a verdade. A gente conta isso, porque é importante, viu, Orlando, a gente divulgar isso para as pessoas, não é? A gente contar. Mas eu não conto isso, até porque eu não sou mais candidato, como se fosse uma prestação de contas. As pessoas saberem lá e aí as coisas acontecem. Aí nós temos a nossa Emater, que também é qualificada, inclusive a Emater não tem técnico lá. Eu cedi o técnico da Emater, um técnico agrícola do município, para a Emater, senão a Emater tinha ido embora. Hoje não é mais Emater, né? IAT, mudou o nome. E está lá o nosso amigo Adriano, que faz isso, faz muito bem, atende muito bem, encaminha o financiamento, tudo aquilo é necessário. Nossa Emater também é um bom prédio na Avenida Brasil, reformado agora recentemente. E tem uma coisa para falar de reforma, não faz isso. Eu tenho cuidado de todos os espaços públicos serem adequados, serem bonitos, né? Não luxo, né? Mas ter um mínimo, com a pintura em dia,
sabe? Nós cuidamos muito disso, porque isso melhora a autoestima da população e reflete. Se o município investe naquilo que é seu, o João, o Pedro, o comerciante fala, bom, eu vou passar uma tinta aqui no meu comércio, vou cuidar da minha calçada. Né? Então você incentiva e você estimula. Agora, se o município não cuida, chega, você vê a prefeitura, você vê uma capela mortuária, você vê um centro de eventos abandonado, também tem um efeito negativo, as pessoas desanimam. Então, as pessoas que chegam de fora têm uma cidade pequena, mas está bem cuidada. Claro, não atingimos aquilo que nós queremos ainda, tem muita coisa para fazer, mas nós cuidamos disso com muito carinho, né? Legal, perfeito. A gente nota que nessa observação que o senhor faz, é necessário ter uma equipe focada e também ter uma proximidade, né, com as pessoas, os moradores, para si ter uma administração relevante, né, prefeito? De fato, esse é o principal ponto. Quando você é um agente público, você tem que entrar de corpo e alma, ou seja, 24 horas, e quer ser prefeito. Senão, não seja. Sempre falo assim, é mais ou menos igual ser médico do SUS. O médico do SUS, ele recebe 15, 20 reais por uma consulta. É pouco, mas se ele fez opção por atender pelo SUS, ele tem que atender como se aquela consulta fosse 500 reais. Porque se ele acha que a pouco vai maltratar o cliente, descredencia e coloca uma clínica particular. O prefeito é assim, se você não quer ter contato com as pessoas, se você não quer atender o celular, se você não quer responder, celular 24 horas, viu? E todo mundo tem meu número. Se você não quer ter contato com as pessoas, recomendação, atenção, não se candidata a prefeito. Se você não puder receber as pessoas no teu gabinete, né, não se candidata a prefeito. Porque veja, Anaí, pelo menos, nós temos que visitar as pessoas na campanha. E nas casas as pessoas nos recebem, nos dão, mesmo que não votem na gente. Eu tenho pessoas que não votaram na gente, evidentemente, mas fui muito bem recebido em todas as casas. Nos oferecem café, nos oferecem água, amarram os cachorros, né? Como que a pessoa vai depois de eleito? Na prefeitura eu não vou receber a pessoa? Certeza. Então a política é muito simples. É só as pessoas entenderem isso. Agora, se você não tem, e as pessoas têm aí o seu perfil, tem o seu jeito, mas ela tem que entender que a essência da política é conversar com as pessoas. E eu converso com todo mundo, inclusive até as pessoas na minha casa, sábado e domingo. Muitas vezes as pessoas estão dormindo e o prefeito está trabalhando. Às vezes nós temos um paciente internado lá e as pessoas nem sabem disso. Às vezes nem a família sabe. Nós estamos em contato com o nosso pessoal da saúde. Precisa fazer uma transferência e a gente tenta. Eu ligo para tudo quanto é lado, para a Consamu, para a 10ª Regional de Saúde. Porque veja, o município, as pessoas têm que entender, o município só pode fazer atenção básica. Precisou de saúde especializada de UTI, é o Estado. E vocês sabem como é difícil conseguir uma UTI. Mas eu ligo, né? Sábado, domingo. Então eu estou à disposição. Cansa, né? Mas eu me dedico a isso, né? Eu me dedico a isso, faço isso com amor, faço isso com amor, com carinho, e eu atendo as pessoas. E jamais deixei de atender uma ligação, não resolvo o problema de todo mundo. Atenção, não consigo resolver, mas eu brinco lá na prefeitura. No mínimo, você vai sair com um sorriso, com um aperto de mão e talvez com um abraço, mas jamais vai deixar de ser atendido. Agora, evidentemente, nós viajamos bastante, evidentemente, como eu atendo muitas pessoas, né, às vezes, mas jamais deixar de cadeira ninguém. Vote ou não vote no cardápio. Chegou na prefeitura, será atendido. Se eu não estiver lá, evidentemente não tem como não atender. Se eu estiver atendendo uma pessoa, estiver numa reunião, evidentemente não tem como atender. Mas isso, até as pessoas que não votaram no cartão, até as pessoas que não gostam, porque as pessoas às vezes não gostam do Orlando por motivo A, B e C e nem sabem porque não gosta, né? Ou às vezes não gosta pelo simples fato de a gente ser prefeito, né? É isso. Às vezes, algumas pessoas gostariam de estar no lugar da gente. Então isso é natural do ser humano. A gente tem que entender que a gente não consegue agradar todas as pessoas, né? E se você tentar agradar todas, você não consegue trabalhar. Mas é isso, Orlando. Tem que ter essa proximidade, tem que conversar, tem que ouvir as pessoas e tem que ser honesto. Isso eu posso fazer, isso eu não posso. Não dá para ficar enrolando. Volta daqui 15 dias. Muitas vezes as pessoas não gostam de falar assim, o prefeito não resolveu um problema.
mas eu prefiro falar claramente a ele que eu não consigo, porque tem a questão legal, tem a questão o que é possível, o que não é possível. Então, a pessoa pedir para mim ir lá um carro para ir levar a família de férias, eu posso? Não posso, né? Não posso, a lei me proíbe colocar uma van do município para ir numa festa de casamento, não posso. Talvez essa pessoa já não vai ficar contente com a gente, talvez não entenda, né? Então, é por aí, mas a gente atende todo mundo. E eu sou positivo, falo, volta daqui 15 dias, não, porque daqui 15 dias eu já tenho a resposta, vou contar e fico empurrando para a barriga. Eu não faço isso, prefiro, cara, com delicadeza, olhando no olho, falar, isso eu não posso fazer, meu amigo. O que eu puder fazer, eu faço. A nossa relação é assim, com servidores, com fornecedores, com empresários, com um amigo do campo, com um professor, com um médico, com todas as profissões lá, nós temos esse carinho e esse respeito. E tem que ser assim. Muito bem, prefeito. Pegando o gancho da saúde, que o senhor comentou, né, a questão da saúde, a gente notou que na época da pandemia a Prefeitura de Anaí pegou bem pesado na questão de prevenir as pessoas contra possível vírus, né, que era o coronavírus na época. O senhor até colocou uma placa lá na entrada do Anaí, né, foi bem assim chamativo. Como foi enfrentar essa pandemia no município de Anaí? Olha, eu te confesso, de todos esses anos que eu estou na política, exercendo cargo público, foi o período mais difícil como gestor e como cidadão. Eu fui muito abençoado por Deus, que eu não corri disso e eu não contraí esse vírus. Né? Nós fizemos um enfrentamento. Primeiro porque havia muita desinformação. Né? Nós não sabíamos de fato o que era aquilo. Tivemos que tomar algumas medidas, talvez algumas medidas foram duras ou equivocadas, mas naquele momento era necessário. Mas nós nunca deixamos de dialogar com as pessoas. Nós perdemos lá 7 ou 8 pessoas, como todo mundo perdeu, né? Mas nenhuma pessoa sem atendimento. Qual que era o grande pavor meu? Eu ter um cidadão, em função da pandemia, precisando de um leito hospitalar, precisando do respirador e não ter essa pessoa morrer asfixiada. Esse era o meu pavor e meu medo. Graças a Deus nós enfrentamos isso e nós conseguimos vencer isso. Foi difícil, até porque a pandemia não foi embora, ela ainda deixou mazelas, ela deixou problemas hoje psicológicos, deixou muitas pessoas doentes que ainda hoje está se manifestando, mas nós tivemos um cuidado muito especial e quero aqui abrir um parênteses para agradecer de coração, já fiz isso pessoalmente, publicamente, a nossa equipe de saúde, de um motorista ao médico. O pessoal foi fantástico, maravilhoso, as pessoas que contribuíram, que entenderam também. Então nós fizemos esse enfrentamento, foi difícil, foi porque nós tivemos obras paralisadas, depois tivemos que retomar, as empresas pararam, algumas empresas quebraram, né? Então ela deixou um rastro até hoje. Isso sem falar, eu perdi uma cunhada minha para a pandemia, embora ela estivesse lutando contra um câncer, mas o que abreviou, né, a vida dela, que nesse tratamento ela contraiu o coronavírus, já fragilizada, ela faleceu. Então isso é uma perda irreparável. As perdas materiais, econômicas, tal, a gente recupera. Deu transtorno e hoje tem impacto ainda, porque nós tivemos obras paralisadas, teremos que licitar novamente, ficou parado. Algumas pessoas muito maldosamente, o prefeito subiu com o dinheiro, a obra, graças a Deus, né, nós executamos todas as obras. Mas enfim, a nossa saúde, eu falo de forma muito respeitosa. A saúde sempre vai ter alguma coisa mais para fazer, mas as pessoas têm que entender que o município, ele faz a saúde básica, ele é a porta de entrada, ele trabalha muito com prevenção, ele trabalha muito com essa entrada. Quando se vai para média complexidade, para médico especialista ou alta complexidade, isso é obrigação do Estado da União. E aí o Estado da União não consegue atender a demanda, né, às vezes. Mas nós temos uma política lá, não deixamos ninguém. Veja, nós temos primeiro a nossa estrutura, né? Nós reformamos todas as estruturas. Segundo, a nossa equipe é ótima. Terceiro, eles são reconhecidos.
acredito eu que é um dos poucos municípios que está pagando o piso da enfermagem. Então, Anaí, o enfermeiro ganha lá 5 mil reais. É importante dizer, né? Não é muito, mas se você fizer um comparativo, isso, então, o primeiro município, e se tiver alguma que da região, me desculpa, e também não estou colocando fogo aqui no pessoal, não quero colocar meus prefeitos aí em saia justa, os nossos técnicos também ganham o piso. Os nossos motoristas, quando nós assumimos lá, eles ganhavam bem pouco. Hoje o motorista lá em da saúde chega a ganhar em torno de 4 mil reais. Né? Nós valorizamos todos os nossos profissionais, isso é um segredo. E nós temos uma gama de serviços que nós apresentamos para a saúde. Nós temos fisioterapia, nós temos psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, nós temos um fisioterapeuta que nós atendemos inclusive os pacientes acamados. Não atendemos na casa com fisioterapia, se for o caso com psicólogo. Nós fornecemos fraldas, suplemento alimentar, não é? Isso não falta, e poucos municípios conseguem fazer isso, mas é uma vontade nossa fazer isso. Então, além de toda a estrutura, nós temos veículos da saúde todos novos. Aí tem 4 ambulâncias, 3 ambulâncias novas, uma seminova, 4 com 3 mil habitantes, né? Nós temos todos os carros novos e nós temos 2 micro-ônibus novos, porque nós precisamos levar muito, eu acredito que aqui o Biratã não é diferente, para Cascavel. O Biratã, acredito que seja Camorão, alguma coisa, talvez o Pecan e tal, Cascavel. Não é? Então, 2 micro-ônibus novos, com ar-condicionado, com tudo no jeito, né? Que as pessoas merecem. E os carros pequenos. Nosso hospital de referência é Nova Aurora. Então, vou te dar um exemplo bem rápido, não é? Aqui. Isso dou um exemplo do meu filho. Meu filho mora em Cascavel, não é? Tem Unimed, mas estava na minha casa outro dia e ele já tinha um indício lá de um problema de vesícula, certo? E deu uma crise, ele estava inclusive na minha casa, que no outro dia nós íamos batizar a minha querida netinha Isis, estava ali para o batizado. Ele teve uma crise, mas vai voltar para Cascavel e depois voltar para cá? Não, liga no nosso plantão. E não era porque era o cargão, não. Entre ele ligar no plantão, a equipe veio na casa e falou: olha, isso aqui nós temos que encaminhar para o hospital. A equipe, entre a ligação e ele voltar para casa medicado com soro no hospital em Nova Aurora, foram 2 horas. Veja bem, a equipe entendeu como é que funciona. O plantão já liga para o motorista pega o paciente, eu me ofereci para levar. Não precisa. Não, funciona assim, velho. Não vai ser diferente contigo. Né? Levaram ele, o médico recebeu, deu ali na veia para tirar a dor e tal, já sabia o diagnóstico, como fez a cirurgia posteriormente. 2 horas. Não é diferente. Te dou um outro exemplo. Eu estava em Cascavel, aí ao contrário, num determinado hospital, não vou falar hospital, porque senão daqui a pouco o pessoal pode me processar. Também temos um Unimed, né? Já é familiar, é muito antigo e tal. Né? E nós usamos muito o serviço público de saúde, inclusive meus pais usam, né? Idosos. Eu fui num determinado hospital, eu tinha uma crise, eu tenho um problema de muita dor de cabeça, eu precisava, né, ser consultado. Eu fiquei 3 horas no hospital e não fui atendido, eu vim embora e fui para um outro hospital. Então, assim, nós procuramos rapidamente atender as pessoas, os nossos médicos atendem, nós temos uma gama de serviços que nós prestamos para as pessoas. E aí, para encerrar, eu quero destacar um outro programa fantástico. Nós temos um programa de apoio à nossa gestante lá, é uma coisa fantástica. A gestante, quando ela faz o primeiro atendimento, ela já entra no grupo de gestante. Ela tem apoio psicológico, ela recebe orientações, aliás, aí ninguém paga exame laboratorial, tá? Só se quiser, 100%, tá? Precisou, exame laboratorial. E a maioria de ecografia, raio-x também não paga. Né? No dia nós tínhamos uma demanda de mais 200, lá nós zeramos a fila, já está de novo, né? Porque é muito rápido. Mas veja, então a gestante recebe tudo isso aí, recebe esse cuidado, atenção, e ela participa desse grupo. Nesse grupo, o que ela recebe? Além do psicológico, ela tem aulas de exercício físico com o professor habilitado. Ela tem a possibilidade de aprender ou fazer o seu enxoval com pintura,
bordado, nós oferecemos o material, e tudo que ela produzir lá com essa instrutora fica para o seu enxoval, né? Ela recebe ao final um kit, né, que vai da banheira, a bolsa e um kit mínimo das roupinhas de bebê, né? Tudo isso, mas além disso, ela recebe um book. Porque muitas gestantes gostam de fazer Sim. a foto ali mostrando a barriga e tal, né? Evidenciando essa gravidez. Nós oferecemos, ao final, ela recebe, não paga nada, um fotógrafo profissional. Tem o dia da gestante, no dia da foto, elas recebem cabelo, manicure e maquiagem e roupa. Então sai aquelas fotos bonitas. E o município oferta a elas. Ou seja, está fazendo mais do que é necessário. Mais, muito mais. Por que isso, Carlão? Porque a gravidez, ela é um momento fantástico. E mais do que isso, nós estamos começando a trazer os pais para as reuniões. E a gente faz as reuniões lá com elas, ninguém é obrigado a participar, né? Mas todas elas aderem, né? O médico tem dúvida, e aí é o seguinte, a gestante tem uma dúvida que é de cunho mais particular. Ela vai falar para nós, olha, eu preciso isso, ela vai ter um acompanhamento psicológico, ela tem uma necessidade diferente de alimentação, entra a nutricionista, né? Então nós temos vários profissionais cuidando dessa gestação e desse bebê. Cuidado, não. Então veja, só isso já seria suficiente para falar a saúde da Anaí bem. E só para encerrar essa questão, o pessoal fala muito do SUS, né? Mas o SUS é o melhor plano de saúde que tem. Veja, o SUS ele faz prevenção, nenhum outro plano de saúde. Faz prevenção no sentido que ele te oferece a vacina, que ele te oferece a orientação, ele te dá consulta médica, ele te paga boa parte dos exames, não é? Ele te interna, ele te leva, né? A ambulância leva, o carro leva. Então veja, tem que melhorar? Tem, mas se você olhar, faz muita coisa. Os municípios, e aqui o Biratã não é diferente, eu sei que a parte dos municípios é irretocável. Oxalá o Estado e a União pudessem fazer e cuidar da saúde com o mesmo carinho, com a mesma atenção que os prefeitos cuidam. Então, para a gente é um assunto amplo, mas as pessoas podem ter certeza. Vá lá para lá e volta a falar. Evidentemente que a gente não agrada a todo mundo, evidentemente que às vezes o médico lá, a pessoa não gosta do médico, mas aí já é um outro problema. Os médicos estão lá, o atendimento está lá, o nosso atendimento é fantástico, não pelo Carlão, pela equipe. Nós apontamos o caminho, nós apontamos a direção. Com certeza, prefeito. Até porque a gente, como empresário, já teve Anaí, já notou essa proximidade, né? Saúde e moradores. A gente já teve clientes nossos que eram acamados e estava lá todo aquele material que você comentou, fraldas, suplementos, tinha lá o balão de oxigênio, tudo fornecido pela prefeitura. Então, como o senhor falou, é o melhor plano mesmo para a moradora, é o SUS ali que os municípios estão cuidando. Ótimo que não é o prefeito que está falando, você está me falando que você já viu isso. Inclusive você me lembrou lá, nós temos pacientes que precisam disso, nós montamos nossa UTI, inclusive com gerador de energia elétrica. Eu duvido e desafio algum outro lugar que faz isso. Eu tinha uma criança que infelizmente acabou falecendo, né? Que ela precisava de todo esse atendimento, uma paciente acamada. Nós pagamos o aluguel para a família, olha só. Quando eu visitei essa criança, ela estava numa casa que não tinha boas condições. Eu fui lá ver, ninguém, eu realmente fui ver como é que a nossa saúde está atendendo. Um calor medonho, eu me sensibilizei com aquilo. Falei para a equipe, primeira coisa, arrume uma casa decente, melhor. Segunda coisa, compre um ar-condicionado. E depois, se quiser, eu dou o nome e vocês podem checar isso com a família. Não vou falar, evidente, o nome da família para. Né? Com certeza. Depois precisava, tinha lá uma espécie de um sugador, um respirador. Ah, mas cai energia, compra um gerador. Então, gente, eu desafio. Da mesma forma, hoje nós temos um outro senhor, o gerador está lá e nós montamos uma espécie lá de uma UTI. Então, eu acho que, assim, temos nossas falhas, dá para melhorar, mas nós chegamos muito perto
e oferecer um serviço de excelência. Com certeza, prefeito. Bom, tocando um pouco na questão econômica, prefeito, a gente nota que depois da implantação, né, da usina hidrelétrica lá no Anaí, houve vários empregos, houve uma evolução econômica na cidade, né, teve ali aquele lago que foi feito, houve uma mudança muito grande na cidade. O que é possível falar a respeito dessa evolução econômica a partir, né, dessa usina implantada na cidade? É um assunto muito bem lembrado. Veja, com o advento, com a implantação dessa pequena central hidrelétrica, criou um ambiente muito bom, né, de negócio, e durante a sua construção, muitos empregos. Né, isso já foi um fator muito importante. Muitas pessoas vieram para trabalhar e acabaram ficando. Então, a usina ela deixou, né, na fase de construção, gerou impostos, gerou emprego, que é o mais importante, fala do melhor programa social de emprego, né? E agora também ela deixou um resultado, porque isso vai ter um incremento no nosso ICMS, que ela vai vender energia, produzir, e isso vai dar um retorno no nosso ICMS. Uma outra coisa importante, que ela vai possibilitar que nós possamos explorar o turismo regional, não é? Se formou um bonito lago lá, inclusive uma área que margeia este lago, a usina vai fazer uma concessão ao município por 30 anos, estamos aguardando os órgãos ambientais autorizarem essa transação para que o município possa estar colocando uma estrutura mínima lá, né, para que as pessoas possam ir lá, com, sei lá, lança, jet ski, brincar um pouco, mas tem que ter uma estrutura, né, uma churrasqueira e tal, mas nós temos que aguardar isso. Segundo, o pessoal até aqui de tem um pé em Ubiratã e outro pé em Anaí, que é a família Pérez, tem aqui o Anderson e o Evaldo, que conhecem bem, vocês conhecem bem, eles estão com um projeto de colocar lá um condomínio na beira do lago lá, né? Então o que vai ocorrer? Nós estamos cuidando disso, de aprovar isso e tal. As pessoas vão comprar isso, porque veja, todas as pessoas hoje, isso é um apelo que existe hoje. Na correria do dia a dia, especialmente das cidades maiores, as pessoas ao final de semana e nos feriados, eles querem ir para o interior, e a água tem um fascínio sobre as pessoas, né? Não é para entrar na água, ficar lá contemplando, às vezes pescar. Então isso vai possibilitar que a Anaí, aos finais de semana, com o condomínio funcionando, as pessoas vão construindo, vai aumentar a população. O sujeito vai comprar o gelo, vai abastecer o carro, vai passar no mercadinho. Então nós temos uma boa perspectiva ainda falando em PCH. E só para encerrar o assunto, eu tive o prazer, eu estava na marcha dos prefeitos lá em Brasília, e existia lá em Brasília também, promovida pela Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas, uma pessoa do Brasil inteiro, expositores, mais de 1.000 pessoas reunidas. E eu recebi o convite para participar de um painel falando sobre isso. Então eu fiquei feliz, primeiro que dá visibilidade, não para o Cardão, para a Anaí. Olha, a Anaí está lá. Na mesa, vejam bem, nada mais, nada menos, eu dividi esse painel com o deputado de Minas Gerais, o deputado Rodrigo, me fugiu agora o sobrenome dele, ele é presidente da Comissão de Minas e Energia do Congresso Nacional. Então, eu dei esse depoimento que eu acabei de falar para vocês, defendi e continuo defendendo como é importante essas pequenas centrais hidrelétricas que oferecem energia alternativa, não estraga o meio ambiente, pelo contrário, preserva e deixa um legado futuro. Então, eu tive o prazer de estar lá nesse painel falando para mais de 1.000 pessoas em Brasília. Então, isso é bom, dar visibilidade política, não para o Cardão, para a Anaí, né? Porque eu dividi essa mesa com o deputado, outras pessoas, já estamos também, viu? É bom a gente falar, nós estamos tratando de uma segunda PCH em Anaí, está adiantado o processo, né? Estamos fazendo esse trabalho junto com o empreendedor, não é? No mesmo rio, só que na comunidade Boa Vista, um pouco mais para cima. Então, nós vamos, daqui a pouco vamos ser conhecidos como a capital que produz energia a partir do rio Sapucaia, né? Mas foi ótima a tua pergunta, e mais ou menos isso que deixou um grande legado. Claro, nosso agradecimento aqui ao Paulo Bulim, que representa os empreendedores que tiveram essa coragem, ousadia de plantar e enfrentar esse desafio. Está aí gerando muita energia, tá? Com certeza, professor.
Tratando aí dessa questão que o senhor falou do fascínio, né, das pessoas que vão daqui do Biratã para passar os fins de semana aí nos ranchos, né, tem muito isso. Tem aquele trecho ali da Ponte do Piquiri até ali os ranchos, ali em sua maioria, ali pertence a Corbélia. Existe alguma parceria ali, algum incentivo para fazer ali, de repente, uma pedra regular naquele trecho que está bem degradado ali? Bom, como se trata de Corbélia, eu não posso falar que eu não posso fazer investimento ali. Sim. Meu amigo Giovanni, nós conversamos bastante. Via de regra, a manutenção, o cascalho, a ANAI acaba fazendo. Né? Às vezes nós fazemos uma parceria, assim, com todo respeito, mas nós fazemos 70% daquele trabalho, porque nós entendemos que é importante. Agora veja, eu estou, né, em tratativas, talvez a Itaipu possa nos ajudar de a gente fazer isso aí, mas eu dependo do prefeito Giovanni Corbélia, que é bem sensível. Nós estamos em tratativas disso. O pessoal já sabe que aqui, o que depende de Anaí, às vezes precisa, a gente entende que é bem distante de Corbélia esse trechinho. A gente entende também que do ponto de vista econômico, evidentemente que eu acredito que eles não fazem essa avaliação, né? Mas ali, por isso que é um trecho difícil, né? Ali seria bom que fosse para o Biratã, porque ali é o Biratã. Quem usa muito aqui é o pessoal de Anaí ali e o pessoal de Biratã. Então talvez tenha essa. Por isso eu pergunto, né? Mas nós queremos ver se nós conseguimos dar uma solução para isso. O que depender do prefeito Carlão de Anaí, estamos já em tratativas aí com o prefeito Giovanni, e quem sabe também o Fábio tem interesse, a gente pode fazer aí uma união dos três municípios, até porque nós temos um consórcio, né? E Corbélia participa do consórcio, a gente pode dar uma solução para isso. Legal. Vamos cuidar disso com carinho. Legal, importante dizer, né? Porque muitas pessoas se questionam quem pode fazer, quem não pode, né? E é importante dizer que os prefeitos estão ali, de repente, unidos para dar uma solução para aquele trechinho. Legalmente, acho que é 3 quilômetros, né? Isso, mais ou menos. Legalmente, a ANAI não pode fazer nada ali, porque é uma questão, vamos dizer, de soberania, né? Do município de Corbélia. Mas nós cuidamos, na medida possível, o que a gente pode fazer com a autorização do prefeito Giovanni. Nós temos esse entendimento, né, que a gente pode fazer as pontes, via de regra, as pontes a gente cuida e a gente faz. Inclusive, estamos reformando uma ali agora, hoje. Legal. Não sei se é essa daqui ou mais pra lá, mas tem uma ali que o pessoal nosso está mexendo. Prefeito, existe alguma dificuldade que o senhor queria destacar assim, que o município enfrenta hoje, ou todos os setores estão sendo bem assistidos, com bastante tranquilidade? Na verdade, o que eu percebo, Anaí, e eu até brinco muito quem vai fazer a sucessão aí, o sarrafo está muito alto. Ou seja, nós conseguimos muita habilidade política, eu sou muito bem relacionado, e por isso que eu agradeço sempre aos meus antecessores, ao ex-prefeito Valdemar, ao ex-prefeito Joacir, com eles aprendi, e com eles disputei 2 eleições, veja só, e sou amigo dos dois, veja só, disputei as eleições com os dois, perdi para um, ganhei do outro. Eu não tenho problema de disputar a eleição, desde que eu entendo a eleição como um jogo de futebol, você vai, briga e tal, você não pode dar cotovelada, não pode quebrar a perna, né? Vocês são concorrentes. Então, graças a Deus, disputei a eleição com os dois e tenho o carinho, tenho o respeito e tenho amizade dos dois. É difícil quando vocês são cidade pequena, via de regra os caras viram inimigo, não quer matar o outro. Bom, então nós conseguimos, diante desse histórico de unidade, veja, aí os 9 vereadores puxam para o mesmo lado. A primeira situação que eu falei, olha gente, acabou a eleição, lá atrás ainda na minha, acabou a eleição, nós temos que trabalhar pelo povo de Anaí. Então, você tem um deputado, que você representa o partido, ele será bem-vindo, mas ele tem que apresentar aqui para a população o que ele vai ajudar. Não adianta vir aqui pegar os votos, ir embora e depois não colocar uma emenda, não ajudar a gente a fazer uma estrada, um asfalto. E aconteceu dessa forma. Lá nós temos unidade política. Chega a eleição, às vezes a gente diverge um pouquinho, disputa a eleição. Terminou a eleição, esse é o maior patrimônio. E eu estou cuidando muito disso, na associação, para que senão a cidade caminha para trás. Né? Então, a dificuldade é manter esse alto nível de prestação de serviço à população. Nós estamos preocupados, todos os prefeitos, porque nós estamos observando uma redução muito grande do ICMS. Né? O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios,
via de regra, especialmente nos municípios menores, é a maior fonte de receita. O que é a FPM? É uma cota que o governo, de acordo com a população, ele repassa aos municípios. Então, o município tem que ter 10 mil habitantes, ele recebe um valor X, 0,6, né? É sobre produtos industrializados. Então, nós não recebemos tudo que o governo arrecada, não. Se o governo federal passasse tudo que ele arrecada para os municípios, não tinha dificuldade, não precisava correr atrás de emenda, o município teria autonomia. Por isso, a necessidade, orando, de rediscutir o pacto federativo, porque, via de regra, o governo central passa as obrigações para os municípios, mas não passa o recurso. E é aqui no município, aqui em Ubiratã, em Anaí, em Corbélia, que as coisas acontecem. É aqui que as pessoas vão bater na porta do prefeito. O prefeito sabe exatamente aonde que ele tem que investir, mas ele não tem um recurso para tudo isso aí. Então nós temos que correr atrás de emenda. Então o fundo de participação do município, ele está estável. Mas veja, subiu o diesel, subiu o salário, as nossas despesas aumentaram. O ICMS, esse mês, houve uma queda considerável. Então isso nos preocupa, porque às vezes você tem que reduzir, né, cortar despesas. E isso é uma preocupação. Se nós tivéssemos as receitas, se elas se mantivessem nesse patamar, é tranquilo. Então, confesso a você que o nosso maior desafio é exatamente compatibilizar o bom serviço prestado à população com este momento mais delicado que nós estamos enfrentando. Esse é o nosso desafio, né? Torcemos que, de fato, que a economia reaja, torcemos para que o atual governo, que a eleição passou, né? Eu acho que eu sempre falo, a eleição passou, não se elegeu, nós temos que torcer, e vou pegar aqui que é icônico, a figura do Luciano Hang, né? O velho da van. Ele bateu muito firme no atual presidente, mas o que ele falou? Pera lá, agora quem está pilotando o avião, o presidente está aí, se o avião cair, ele cai junto. Então eu também penso igual ele, né? Então nós temos que torcer que a economia acerte, que esse juro caia, porque assim, nós fazemos a nossa parte, os prefeitos fazem, você como empresário, o agricultor está fazendo a parte dele. Se o governo não trabalhar, tá bom. Então a gente torce que as coisas caminhem melhor um pouquinho. Legal, prefeito. Então, se tratando das dificuldades, né, em relação ao ICMS, e além da saúde, que é um fator muito importante na AI, o senhor está cuidando muito, a gente viu que é um fator de destaque. Existe alguma conquista que o senhor queria colocar como mais relevante de todos esses anos de administração? Eu quero fazer um resumo aí, vou procurar ser rápido, mas eu queria falar antes um pouquinho da educação de Anaí. Bom, veja, a nossa educação, nós tivemos uma série de ações. A primeira que eu fiz, eu reformei uma creche, eu transformei aquela CEMEI, né? O pessoal hoje é CEMEI, o pessoal fala com creche. Na época eu tinha pouco dinheiro, eu vendi o carro do gabinete. Foi temático. E não foi para fazer política, para ser sensacionalismo, porque até hoje eu não tenho carro mais no gabinete. E por que eu não tenho? Porque me incomoda, sabe? Me incomoda. Se eu levo esse carro e eu falo assim, quem não gostaria, e não é nenhuma crítica a ninguém, viu, gente? É uma questão, é um direito que o prefeito tem. Senão daqui a pouco meus colegas prefeitos vão falar, Carlão, você está jogando contra o time. É um direito, eles precisam, mas é uma questão de perfil, de personalidade. Veja, esse carro eu nunca levei para minha casa. Porque eu tenho meu carro, minha esposa tem o dela. Aí eu vou ter 3 carros. Imagina, tira, coloca, né? Já deixava na prefeitura. Depois começou a me incomodar e eu gosto de ter independência. Eu estou aqui hoje, que é trabalho, nós estamos falando, estou com o meu carro. Porque daqui eu posso passar ali no meu amigo Dilson para deconstruir e eu tenho que pegar uma torneira. Mas eu estou com o meu carro, você entende? Então quando eu vou a Cascavel, eu vou com o meu carro, porque aí eu concilio uma coisa pessoal com o meu trabalho. E eu não acho justo, e volto a falar, é um direito que o prefeito tem, eles precisam desse carro. Mas quem que não gostaria, no meu caso, de ter um carro bom, com seguro, com imposto, né, e sem limite de gasto? Então se eu tenho lá, daqui a pouco eu estava usando ele até para passear. Então eu falei, não quero, vamos se livrar dessa tentação. Eu estou muito bem assim, viu? Porque quando eu vou a Curitiba, eventualmente eu vou com o meu carro, eu ganho diária para isso, né? Agora não tem pedágio, quando tem pedágio deixa mais complicado. Ou vou de ônibus, um ônibus bom, não vou mentir para ninguém, eu vou num ônibus leito,
que é o mínimo, né? Ou vou de avião. Confesso a você que não estou querendo esse avião que vai Cascavel, ele é meio pequeno, ele balança muito, eu estou evitando de sair, né? Eu já passei alguns apuros, mas eu faço isso. Para trabalhar ali dentro de Anaí, gente, vamos falar, a cidade é pequena. Então eu vejo assim, o médico, o advogado, ele usa o carro dele para trabalhar. Eu não vejo porque eu não usar o meu. Mas é só um parênteses, tá? Então eu estava falando disso. Então a primeira grande ação que eu fiz foi nesse CMEI. Transformei esse CMEI. Fiz refeitório. A segunda, e agora, falando em CMEI, né, gente? Nós vimos essa questão de Blumenau ontem, né? A gente fica triste, preocupado, lamentamos isso. Mas quero garantir aos pais que nós já tomamos algum cuidado, a polícia está cuidando disso, e semana que vem teremos uma reunião para ver o que nós podemos fazer de melhor. Os nossos CMEI, todos eles têm portão eletrônico, a orientação aqui não, isso independente de acontecer isso, que nenhuma pessoa estranhe a comunidade escolar, estranha, entre lá. Nem vendedor, nem parente de ninguém, não é para entrar. Né? Vai entrar, tem que se identificar no portão, e ainda assim com muito cuidado. Mas na segunda-feira nós já vamos estar tomando uma medida ainda mais, quero tranquilizar os pais, para melhorar ainda mais a segurança. Bom, lá nós oferecemos, aí na nossa escola municipal, a merenda escolar, que não é merenda, são refeição, nutricionista que cuida disso, é refeição, café da manhã, almoço, né? E à tarde também o lanche, refeição, com boa parte desses produtos da agricultura familiar, né? Segundo, a nossa escola tem psicólogo, a nossa escola tem fonoaudiólogo, a nossa escola atende, Orlando, se precisar, o neuropediatra, porque em alguns casos precisa, a equipe identifica que tem algum problema de ordem neurológica. No ano passado nós fizemos isso, nós atendemos 12 crianças e pagamos inclusive o eletroencefalograma na cabeça. Comentaram muito a questão do autismo nas crianças. Já vou falar sobre isso também, que a Anaí de novo é vanguarda. Então, esse atendimento é lá. Aí as pessoas, caramba, isso é escola particular? Não, é escola pública de Anaí. Uniforme escolar, inclusive, daqui uns dias vamos estar entregando, porque por conta da pandemia, o ano passado nós entregamos em junho. Este ano também, queria entregar no começo, mas atrasa, a licitação, não sei o quê, vamos estar entregando uniforme escolar, né? E uniforme de boa qualidade. Então, veja, já iguala todo mundo, o pai não se preocupa com isso, né? Transporte escolar. A Anaí conseguiu ano passado 3 ônibus numa só vez, que é o transporte com qualidade. Todos os nossos carros que fazem o transporte escolar, além desses 3 ônibus, temos mais 2, eles são vistoriados conforme as normas do Denetran. De 6 em 6 meses tem que ir lá no Detran, né? Então, se acontecer alguma coisa, só se alguém não fizer a parte lá, o motorista não cuidar disso, ou a nossa secretária de educação descuidar. A orientação é essa. Então, se acontecer alguma coisa, porque lá é a perícia, pneu, cinto de segurança, faixas, tudo isso aí. Então, mais do que isso, a Anaí oferece para o nosso jovem universitário transporte escolar gratuito até Cascavel. Isso faz toda a diferença. Via de regra, a maioria das pessoas pagam para estudar na FAC, na Univel, enfim. Se ele tiver que pagar o transporte de Anaí Cascavel, hoje, no mínimo, seria R$400, 350 a 400. Às vezes, já inviabilizaria isso. E detalhe, não é um ônibus velho. Quando eu assumi, nós tínhamos um ônibus que serviu muito, foi muito bom, era da Receita, mas não tinha a menor condição. Eu assumi como desafio, no segundo ano, eu já tinha um ônibus com ar-condicionado, um ônibus bonito. Então, eu tenho esse mau costume. Se você vai oferecer um serviço, ofereça coisa boa. Então, esse ônibus também é um ônibus novo, com ar-condicionado, com boas poltronas, né? Então, isso é um avanço. As pessoas não pagam para estudar até Cascavel. Bom, todos os ambientes das nossas salas de aula são climatizados, né? Então, isso também faz a diferença. Temos um carinho especial para os nossos professores, cuidamos, evidentemente, que eles merecem ganhar mais do que eles fazem, mas nós temos esse cuidado. Tem o ideal e tem o possível, a gente trabalha sempre com o possível, mas eles têm condições de trabalho. A Escola Municipal agora recebeu, o ano passado, um carro novo. Eles têm um ônibus sedã para a diretora, se for preciso se deslocar. O prefeito não tem um carro, a escola tem, né? Sedã, né? Para eles se deslocarem lá, levar uma criança.
E agora eu queria falar de uma outra ação importante já, porque nós conversamos bastante, mas ainda dentro da educação, você falou na questão autista. De fato, isso é uma coisa que nos preocupa. Mas qual que é a nossa diferença? Tem umas pessoas que ficam só preocupadas. Eles não se ocupam em resolver. Se preocupa, fala, é solidário, mas não faz nada. Lá em Anaí é diferente. Primeira coisa que eu determinei, não se solta, mas é uma coisa simples. Eventos do município, não tem mais nenhum. Sabe que os autistas têm muito problema com estampido, com barulho. É uma ação emblemática, simples, mas não se solta foguete mais na lei. Só se o cidadão ganhar na loteria, aí por conta dele, quiser soltar, mas recomendo que não faça isso. Nós fizemos uma campanha, inclusive. Mas é evento município. Pode chegar o presidente da República, pode chegar, como chegou outro dia, 3 ônibus para a educação, 2 ônibus para a saúde, não solta foguete. Eventos públicos não solta foguete, festa não solta foguete. Mas nós não paramos por aí. Eu até te convido o dia que você for lá, e se alguma pessoa que estiver me ouvindo aí quiser conhecer, nós estamos implantando o primeiro centro multidisciplinar especializado do Paraná público. É uma sala para atender especificamente as crianças com autismo. É uma tecnologia de ponta desenvolvida por uma startup nacional. Nós fizemos a aquisição, a sala está pronta, nós estamos treinando a equipe. É uma coisa fantástica. Eu gostaria, o dia que estiverem aí, me ligue, você vai lá conhecer isso. Tenho vontade de morar em Anaí já. Olha, tem pessoas que estão falando isso. É uma coisa fantástica. Você sabe que o autismo, primeiro que não é uma doença, gente. É uma pessoa normal que tem algumas diferenças e nós temos que encarar isso. Nós temos que cuidar, nós não podemos discriminar. Eles são diferentes. Então nós temos que acolher essas crianças. Temos que acolher essas crianças. Temos que conversar com o pai, com a mãe. Às vezes o pai e a mãe têm até resistência. E nós temos que, eles são inteligentes, mas eles requerem metodologias diferentes para eles assimilarem o mínimo de conteúdo para eles conseguirem conviver em sociedade. É isso, a definição é essa. Então essa sala estimula, é uma coisa fantástica, ela tem um telão, você, conforme o aluno, ela trabalha com cores, ela trabalha com olfato, ela simula chuva, ela simula vento, ela simula, vou te dar um exemplo, você coloca na tela o filme Rei Leão, claro, trabalha com fragmentos. Então quando o Simba sobe lá que venta, o vento vem na criança. Quando troveja. Se chove, cai uma garoazinha em cima da criança, né? E nós temos um equipamento, é tecnologia de ponta, tá? Então eu falo isso não com vaidade, mas com orgulho, porque sequer é possível fazer. Sabe quanto é o investimento dessa sala? R$250 mil. Né? Se a Anaí fez, é um exemplo, né? Qualquer pessoa pode fazer. É um exemplo. Eu estou, né? É a primeira pública do Paraná, sabe? Cascavel tem uma sala particular. Sabe quanta pessoa que tem condições de levar o seu filho com autismo nessa sala por mês, que ele faz essa terapia, R$2 mil. Eu pergunto, aqui em Ubiratã e Anaí, seria poucas pessoas que teriam condições de fazer isso, né? E ela acelera em 32% a assimilação de todo e qualquer conteúdo referente ao método tradicional. Então, é uma coisa fantástica, vai entrar em operação, nós estamos treinando a equipe, porque também não é chegar lá e fazer, né? Tem que ter uma equipe muito. E para fechar ainda a questão da educação. Uma data para inaugurar? Olha, nós depende desse treinamento da equipe, né? Nós temos mandado nosso pessoal para São Paulo para fazer isso. E assim, não é, eu preciso de pedagogo, de fisioterapeuta, de psicólogo e tal. Então nós estamos treinando essa equipe aí, vamos treinar. O custo maior não é a implantação, é exatamente a manutenção, mas nós vamos cuidar de fazer isso. Haverá a possibilidade de pessoas de outras cidades levarem ou somente Anaí mesmo? Neste primeiro momento, não, né? Porque, a não ser que, porque ela atende preferencialmente o autismo, mas ela atende as outras crianças também com algum grau de deficiência, né? Agora, claro, se nós pudermos ajudar e a sala tiver demanda para isso, nós vamos abrir. Mas eu estou provocando meus colegas prefeitos que eles façam isso em seus municípios. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. E não quero aqui fazer ingerência no município de ninguém, né?
talvez tenha que conhecer, já falei isso na MOP, já falei lá em Curitiba, na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, alguma coisa assim. Então a coisa está caminhando, estou divulgando isso. Mas para finalizar, nós temos a PAI de Anaí, em tese é uma associação de pais e mestres, com fim filantrópico, mas é particular. Mas não é por isso que nós atendemos lá. Né? O ônibus que está lá do município. Nós temos lá alguns profissionais cedidos e nós ainda repassamos um valor mensal para as suas atividades. Tá? É uma das melhores APAI que nós temos na região. Não foi eu que fiz, eu reconheço, foi construído na época do ex-prefeito Valdemar, porque também o homem público tem que reconhecer. Eu fiz isso, mas o meu antecessor fez isso, que foi uma obra grandiosa. E nós devemos continuar então cuidando. Mas eu quero falar que nós estamos construindo, talvez será a primeira aqui da região, uma piscina de hidroterapia. Né? E não é qualquer piscininha, é uma piscina, consegui comprar um lote ao lado da atual APAI. É uma piscina coberta, com toda a infraestrutura, é um salão, é construído com banheiros, com a piscina, com a dependência, que eu tributo aí assim, um grande esforço também para melhorar, né, aquelas crianças que têm alguma deficiência física, motora, sabe que a hidroterapia era aconselhável para esse tipo, para agilizar. A nossa pretensão é que nós possamos estender isso para pacientes idosos. Ela está em fase final de execução. Então veja, é muita coisa, né? Para Anaí, e eu falo isso com orgulho, não com vaidade, e já vou pegar o gancho de algumas outras obras que eu queria destacar aqui rapidamente. Nós inauguramos agora o nosso centro de evento. Respeitosamente eu falo que o público é um dos melhores centros de eventos aqui da região, não é? Nós tínhamos essa carência, nós tínhamos essa necessidade, nós fizemos um grande investimento lá, sofremos na pandemia, que ficou paralisado, mas está lá. Logo na entrada. Exatamente, temos muita coisa para melhorar, mas é fantástico, né? As pessoas, vejam, casavam, tinham que ir para Nova Aurora, para o Biratã, para os ranchos e tal, hoje está lá. Claro que tem uma taxa também, que é público, não é porque é público as pessoas podem usar, porque nós temos que manter aqui. Mas desde da cortina na janela até os banheiros, tudo que tem lá. Agora o nosso desafio é climatizar agora no segundo semestre, mas é para as pessoas usar, respeitando essas taxas, respeitando. Mas veja, às vezes a pessoa pagava no aluguel no salão aí na Aurora, Corbélia, você vai dar 2 salários mínimos, é um salário mínimo, com a está ali. Imagina, a noiva sai cansada da cerimônia até ir lá em Nova. Aí os convidados vão para Nova Aurora, Corbélia, até voltar e não sei o quê. Tem que contratar motorista, porque você vai numa festa de casamento. Imagina quem bebe vai tomar sua cervejinha, vai comemorar essas núpcias aí. Então isso é um grande avanço. Nós entregamos agora recentemente, também, né, nós cuidamos da alegria de diversão, mas também da tristeza. Uma das melhores capelas, não sou eu que falo, é uma capela mortuária da região. Com todo respeito a todos que estão aqui, né? Porque nós tínhamos essa necessidade também. É uma hora tão difícil, né? Então hoje lá as pessoas têm 2 apartamentos privativos para a família, uma cozinha montada, né, para isso, com móveis planejados, com toda a estrutura. Os apartamentos e a cozinha é privativa, ou seja, entra, é a família que cuida, recebe a chave, com cama box, com enxoval, com sofá, com tudo que a pessoa precisa, evidentemente o salão para o velório, com banheiro, um grande espaço. É uma coisa ruim de falar, mas é necessário. Eu falo que a Capela Mortuária acaba sendo um cartão postal da cidade. Como assim? Olha, às vezes as pessoas falecem um amigo, um parente, o cidadão vai só na Capela Mortuária, chega lá, a Capela Mortuária é bagunçada ou não existe. O cara fala, ué, mas a cidade está feia. Às vezes a cidade é legal, mas não tem a capela mortuária. Detalhe, ninguém paga nada, não tem taxa, né? Então essas são as obras importantes. Além do asfalto, nós fizemos o asfalto. Nós fizemos o maior programa de asfalto da cidade. Nós fizemos casas populares, nós fizemos assim, uma série de ações, né? Calçadas em pé, sem falar em equipamento, muito equipamento, né? Máquinas, caminhões. O barracão, a nossa reciclagem, de novo, é um dos melhores que nós temos, porque nós cuidamos disso, né? Nós temos uma associação de catadores. Então, nós conseguimos fazer muita coisa, né? Estamos fazendo ainda, agora estamos fazendo a praça da igreja, né? Fazendo a revitalização.
E a grande obra esperada que é o nosso lar. Está tudo pronto, né? Nós queremos fazer uma área de lazer que precisa, bem localizado, não vamos remover nenhum tipo de vegetação, nós já tem árvore, já tem. Então, essa é uma das coisas que falta, será o bolo da cereja para a nossa gestão. E talvez aí eu possa falar, eu realizei de fato tudo aquilo que nós tínhamos assim, pensado e combinamos com a população, e nós já fizemos além daquilo que está no nosso plano de governo. Então, eu estou muito feliz, mas eu reparto, viu, Rodrigo, Orlando, desculpa, eu reparto essas conquistas com nossos vereadores, com a nossa equipe, com o povo de Janaína. Eu dou a direção, eu sou bem articulado, porque faz 30 anos eu conheço muita gente em Brasília e as coisas chegam. E eu não tenho vergonha de pedir, que eu peço para o meu povo. Para mim eu não peço nada, né? Mas eu vou, eu peço, eu corro atrás, eu viajo. E, então as pessoas lá em Janaína têm a certeza, se o prefeito não está na prefeitura, ele está em algum lugar, ele está trabalhando. Né? Em algum lugar ele está fazendo alguma coisa. É porque o senhor é um morador de Janaína, né? Vai se beneficiar também com as coisas que o senhor traz para a cidade. É claro, sabe? E você melhora a autoestima das pessoas. Nós temos ainda o projeto de revitalização da avenida, que nós vamos fazer, se Deus quiser. Então nós vamos praticamente transformar a nossa cidade. E aí, para encerrar, para mim não falar besteira aqui, mas Carlão, olha, os prefeitos que me antecederam, eles são meu amigo, eles fizeram o máximo que eles puderam. Talvez as condições eram melhores. Exatamente. Né? Eles fizeram o máximo. Eles fizeram, talvez, se eles não fizessem, por exemplo, um ginásio de esporte, porque eu também vou reformar o ginásio de esportes, né? Se eu não fizesse o ginásio de esporte, não fizesse a PAI, não tivesse o nosso centro de saúde que é grande, eu não conseguiria estar fazendo isso. Né? Então, a continuidade do bom serviço é bom, independente de quem seja o prefeito. Então eu reconheço que eles foram importantes. Se nós conseguimos fazer um volume maior, é porque eles fizeram bem feito. Então eu reconheço isso, a importância deles. Agora, eu tenho que contar também o que nós fizemos, né? E agradeço a eles especialmente. Falamos bastante, foi uma boa conversa, né? Então, deixa aí para vontade. Se você quiser fazer mais alguma pergunta, mais alguma coisa, estamos aí. Mas vamos, acho que falando quase tudo, alguma coisa fica para trás, mas é porque é um volume muito grande de ações, né? De outras oportunidades, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Então, para fechar aqui, prefeito, existe futuramente aí depois, né, do término do mandato, algum projeto político futuro para depois da administração de Janaína, ou se encerra por aí esse ciclo? Veja bem, eu tenho um compromisso com o povo de Janaína, né? Quero fazer meu sucessor, e não é por vaidade. O nosso sucessor tem que representar esse projeto que eu consegui colocar atrás. Que projeto é esse? De respeito, de união, de caminhar junto, de atender as pessoas. Disso eu não abro mão. Se vai ser o João, o Pedro, o Paulo, evidentemente que nós temos nomes lá, não importa. Se ele não assimilar esse conceito, esse legado que nós construímos, não poderá ser candidato e nós não apoiaremos. Nós só apoiaremos o candidato que tem esse perfil. Estamos apoiando o nome, evidentemente que eu não vou falar aqui para não cometer o mesmo tipo de irregularidade. Né? De fato, eu tenho convites, né, já para atuar fora do município. Até alguns colegas prefeitos, às vezes, nos sondam e vão à reeleição. O próprio Estado e próprios deputados têm nos sondado. Não sei, né? Talvez é cedo, se for da vontade, se eu achar que eu posso contribuir, mas não na função de prefeito, para Anaí continuar trabalhando, talvez nós possamos ficar para Anaí. Te falo que não é o desejo, eu gostaria de ter uma nova experiência, só se for de fato necessário, mas eu quero que a pessoa tenha autonomia, que venha depois da gente. Cumpra esse requisito que eu vou estamos colocando, que é trabalhar muito. Mas não sei, nós temos um grande capital político, isso eu não vou negar, se deixar um pouquinho aqui a humildade de lado, porque nós estamos há mais de 30 anos na política, né? E a forma respeitosa que nós conversamos com as pessoas, você adquire esse capital político muito grande. E também temos um grande conhecimento técnico, que nós conseguimos, aliás, por isso que aí é o segredo de Janaína que eu vou contar em primeira mão para vocês. O que você faz lá? Não faço nada, ali competência política com competência técnica. Não adianta o prefeito ser muito bom, buscar recurso, se ele não consegue executar, se não tem uma equipe técnica, não tem um engenheiro, se não tem um advogado, se não tem a licitação,
se não tem as suas negativas em dia. Não adiantou nada, o prefeito perdeu tempo. Por outro lado, não adianta ter uma equipe técnica se o prefeito não tem a competência de fazer os recursos chegarem, né? Então é simples assim. Então eu falava, o segredo é esse: competência técnica e política, muita humildade, muito respeito, e todos podem ajudar, é isso. Então, já vou fazer a minha despedida aqui, agradecer por essa boa conversa, parabéns aí, você ainda é jovem, né, por estar aqui com a gente. Foi de fato talvez uma das melhores conversas que eu tive, até porque estou muito à vontade, né, de falar para as pessoas que nós estamos sempre à disposição. Se precisar da gente, nos ligue, porque é o prefeito que resolve o problema. Não adianta ficar ligando, não sei para onde, para a rádio, para o deputado, né? E pode ligar, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, mas você quer resolver o teu problema, tem que ligar para o prefeito. E todo mundo tem meu celular. Se tem um problema, é o prefeito que tem a possibilidade de resolver. E nós queremos e temos boa vontade. As pessoas de bem, de Anaí, sabem disso. Não adianta você ficar ligando para A, B ou C, porque sempre vai cair lá para a gente resolver. E nós resolvemos. Se não for coisa particular, se não for uma coisa que dentro da legalidade. Então, agradecer mais uma vez pelo espaço, pelo carinho. Gostaria de estabelecermos aqui uma periodicidade de conversa, né? Mas vamos tratar isso depois, né, num outro momento. Claro, daí nós temos que fazer umas conversas um pouco mais curtas. Como é a primeira, né? Com certeza, foi muito importante, prefeito. Todos esses pontos aí, de várias obras, de futuras obras que o senhor comentou, é de extrema importância, tanto para as pessoas de Anaí, né, quanto para as pessoas de Biratã, que constantemente estão frequentando Anaí aos fins de semana, nos anos, e às vezes, né, desenvolvem também um pouco da economia de Anaí. Foi muito relevante essa conversa e fico muito grato pela sua presença aqui. Sucesso a esse canal que está começando, não tem dúvida que se depender da gente não faltará assunto, né? Mas tem os nossos colegas, alguém que falou aqui com o nosso amigo Ferreira, um amigo nosso, mais do que amigo, aquilo que eu falo, amizade é uma coisa, a relação profissional é outra. Ele é um excelente profissional, competente, nos ajuda demais lá, cuida com muito carinho, ele vai além das suas atribuições. Já cansei, né, de ver isso. Ele está aqui na casa da sua mãe, aqui às vezes no seu momento de lazer, ele larga tudo, se atende, tem alguma situação que ele julga que é necessária para dele, ele está lá. Então eu quero agradecer também a ele, né, e falar que vocês começaram bem, estão sempre à disposição. Um forte abraço a você e toda a equipe aqui, que está aqui com a gente. E foi um prazer de fato estarmos aqui conversando nesse espaço agradável, gostoso e bonito. Muito obrigado, prefeito.